Olá! Você sabe o que é o sistema imune e que ele envelhece junto com os indivíduos conforme os anos se passam? Não? Então continua assistindo o vídeo que a gente te explica. O sistema imunológico é responsável pela defesa do hospedeiro contra uma infecção ou contra organismos invasores e é formado por duas imunidades distintas, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é uma primeira linha de defesa básica, pronta para atacar o invasor a qualquer momento, a partir de uma defesa celular rápida, nas fronteiras do organismo, por meio de células fagocitárias e da ativação rápida dos mecanismos de morte antimicrobianos. Os macrófagos, células fagocitárias atuantes desse sistema, possuem um arranjo de superfície celular e sensores citoplasmáticos que detectam patógenos e ativam as vias de sinalização, levando à produção de citocinas pró-inflamatórias, proteínas responsáveis por sinalizar para o restante do sistema imune que ele precisa entrar em ação, estimulando assim uma resposta imunológica. Já a imunidade adaptativa é a imunidade gerada ao longo da vida, ativada após contatos com diferentes agentes invasores. Esse sistema passa a reconhecer micro-organismos específicos, gerando uma memória, que confere proteção contra reinfecções pelo mesmo antígeno. As grandes estrelas da imunidade adquirida, os linfócitos B e os linfócitos T, são capazes de reconhecer antígenos. Essas células possuem um processo rigoroso de maturação nos linfonodos periféricos do organismo, desenvolvendo uma série de receptores específicos chamados TCR, sendo essa diversidade importantíssima para abranger uma maior quantidade de possíveis patógenos a serem combatidos. E é justamente aqui onde o tema desse vídeo se encaixa, o processo de imunossenescência. A imunossenescência é o processo de deterioração gradual do sistema imunológico decorrente do envelhecimento natural do organismo, ou seja, é a perda da capacidade do corpo em responder a infecções, e uma das marcas desse processo é a involução do timo, órgão responsável pela maturação dos linfócitos B e T. Esse processo ocorre por substituição do tecido linfóide do timo por tecido adiposo, de forma que há diminuição na capacidade de produzir linfócitos T maduros. Além disso, observa-se o encurtamento das periferias do material genético dos linfócitos, implicando em falhas na funcionalidade de algumas dessas células. O resultado disso é um sistema imune menos preparado para lidar com infecções. Há evidências de que a capacidade de se proliferar e fagocitar substâncias dos macrófagos teciduais, isto é, colocar elas dentro das células e destruí-las com o avanço da idade, é diminuída, e a produção de citocinas pró-inflamatórias aumentada, processo conhecido como inflammaging, de forma que, além de os animais estarem mais suscetíveis a infecções, produzem respostas inflamatórias crônicas. No artigo estudado para a elaboração do vídeo, foi realizado um estudo com cavalos. Mas por quê? Bem, esses animais possuem uma longa expectativa de vida, por volta de 35 anos, sendo a mais próxima expectativa de vida dos animais domésticos em relação à da humana. Foi utilizada uma vacina elaborada com vírus vivo, expressando antígenos de duas cepas de influenza equina. O estudo foi realizado com cavalos velhos de 20 anos ou mais e um grupo de cavalos jovens que possuíam de 6 a 12 meses de idade. 2 semanas após a vacinação, os cavalos foram expostos ao vírus da influenza e notou-se que os mais velhos tiveram uma resposta inflamatória mais acentuada do que os jovens, destacando-se a elevada expressão de TNF-alfa, importante citocina inflamatória. A vacina foi eficaz na indução tanto na resposta tumoral, ou seja, pela produção de anticorpos contra o vírus, quanto na mediada por células nos cavalos mais jovens. Em contrapartida, a resposta de anticorpos dos cavalos velhos não foi tão grande quanto a dos animais mais jovens. Vale observar que todos os cavalos mais velhos tinham alguma imunidade ao vírus antes da vacinação, provavelmente por terem sido expostos ao vírus durante a vida, e isso foi apenas ligeiramente aumentado pela vacina. Os animais mais velhos, apesar de apresentarem uma boa resposta à vacina, a resposta imunológica foi menor quando comparado à resposta dos animais jovens, o que poderia explicar por que, mesmo após a vacinação, indivíduos mais velhos, independentemente da espécie, são mais suscetíveis à infecção do que os animais mais jovens, o que é decorrente do processo de imunossenescência.